Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um webcast da KPMG. É uma honra poder organizar um conteúdo aqui tão importante sobre medidas governamentais para a retomada da economia. Quero agradecer inicialmente a presença de todos vocês, também, obviamente, dos nossos convidados. Eu vou apresentá-los na sequência. Eu sou André Coutinho, sócio-líder de clientes e mercados da KPMG no Brasil e na América do Sul. Tenho trabalhado com todos os nossos líderes setoriais e as nossas áreas de auditoria, tax advisory, no desenvolvimento principalmente de conteúdo relevante para os nossos clientes, para o mercado de uma forma geral, para, obviamente, ajudar a nossa sociedade a passar por essa crise de uma forma menos terrível do que ela já se apresentou. São várias as iniciativas que nós temos tido nas últimas semanas, desde o início da crise, por volta da segunda, terceira semana de março, em conversas frequentes com os nossos clientes, em debates com lideranças setoriais, e, obviamente, a gente também tem aqui uma comunicação aberta, e muito importante com os governos. No caso aqui hoje, com o governo federal, para ouvir, conhecer com maior profundidade, isso já vem sendo noticiado há bastante tempo, de quais são as medidas governamentais, e também um tempo que eu acredito ser muito precioso na agenda do governo, da relação, desse contato com os executivos. Nós temos aqui no nosso webcast uma quantidade muito grande de pessoas participando, que são lideranças importantes dos nossos clientes, das empresas que estão presentes no nosso mercado, e, sem dúvida nenhuma, também podem contribuir à medida que a gente vai tendo um debate aqui previsto para o nosso webcast. Então, muito obrigado pela sua presença. Essa é a agenda para o dia, para esse evento. Eu vou falar um pouco sobre os padrões de retomada dos setores e também um pouco sobre as fases da crise. Na sequência, eu vou convidar o nosso sócio Maurício Endo. Ele é o sócio-líder de governo da KPMG no Brasil e na América do Sul. Nós temos feito um trabalho bastante intenso no mundo todo de mapeamento das iniciativas governamentais, tanto de combate à crise pandêmica, quanto também relacionadas à retomada dos negócios. O Maurício vai dar um panorama geral. E, obviamente, o momento, o ápice aqui do nosso webcast, nós teremos aqui o convidado, já está aqui na tela, o Marcelo Guarani, secretário executivo do Ministério da Economia, e ele vai falar para a gente sobre as medidas governamentais. Depois a gente vai te apresentar com um pouco mais de pompa, Marcelo, como você merece, mas muito obrigado pela sua presença. Tenho certeza que vai ser muito enriquecedor aqui essa conversa sobre as medidas governamentais. Tá bom? A gente volta daqui a pouquinho para apresentar o Marcelo. Eu coloquei aqui 2 slides, eu vou ser bem breve, não mais do que 10 minutos. O primeiro é falando um pouco sobre as 4 fases da crise. Nós temos, obviamente, uma situação hoje já numa fase ali que a gente está chamando de retomada, mas nós passamos por um primeiro momento que a gente denominou como reações das empresas, dos executivos, que eram respostas à crise, respostas das mais diversas, obviamente uma preocupação extremamente importante e relevante com a saúde dos profissionais, dos colaboradores, também todo o momento ali de adaptar as operações a esse processo de isolamento social. É claro que muitas empresas já estavam adotando algumas medidas de trabalho remoto, tinham algum nível de experiência, mas pelo que a gente fala e com os clientes que a gente conversou, eu diria que talvez a maioria não tinha ainda uma experiência relevante do que foi batizado aqui no Brasil do home office, do trabalho remoto. Tudo isso exigiu, obviamente, uma série de decisões que foram tomadas naquele momento em relação a equipamentos de tecnologia, a revisão dos seus processos, estabelecimento de comitê de crises, que também foi algo que a gente percebeu, que muito rapidamente as empresas adotaram ali os seus comitês de crise para debater a continuidade dos negócios e que tipo de ações e medidas deveriam ser tomadas. Então, aí eu classifico isso como as 2 primeiras semanas, no máximo 3 semanas, depois um processo de resiliência muito forte, que é o gerenciamento das incertezas que a gente vive até hoje, de que forma que as empresas têm que se adaptar. Os modelos são cada dia aparece uma notícia nova, então não é fácil você conviver num ambiente como esse.
As empresas estavam passando, talvez, por um momento, né? Eu acredito que o Marcelo também vai abordar esse tema. A gente, depois de anos e anos e anos de recessão, a gente estava começando a enxergar um céu sem nuvens escuras, né? Um ambiente com um cenário mais promissor de crescimento da economia, como até foi o último trimestre do ano passado. Então, muitas empresas já começaram, ao longo de 2009, a aventar esse possível crescimento para 2020. Né? E algumas empresas fizeram investimentos em relação a isso, investimentos do pós-recessão, sempre com esse otimismo, né? Ainda que um otimismo cauteloso, mas um otimismo em relação ao ano de 2020. E aí veio a crise, com vários estressores, né, para avaliar as nossas competências e, obviamente, testar a nossa agilidade. A gente tem trabalhado muito nesse cenário de agilidade, né, de transformar os seus ambientes de negócio para modelos mais tecnológicos, mais digitais. O terceiro tema aqui é o tema da retomada. Né? A gente vai falar sobre os 4 padrões de retomada, o que a gente tem aprendido, principalmente com os países que estão um pouco mais avançados, né, no processo de retomada da economia, dos negócios, né, abertura das lojas e todo esse cenário, é que a gente deve tomar muito cuidado com o planejamento dessa retomada. A gente tem que dar a devida importância, né, a merecida importância para o planejamento da retomada. Analisar cenários, né, as possibilidades que tem, se os colaboradores vão voltar e como vão voltar, que tipo de operações que a gente tem como absolutamente relevantes nesse processo, como, por exemplo, cadeia de fornecimento, gestão financeira, o ambiente de tecnologia, já entrando aqui também questões relevantes de segurança cibernética, entre outras. Então, tudo que está sendo trabalhado para o processo de retomada, principalmente de retorno, né, dos colaboradores, exige um planejamento muito cuidadoso, muito detalhado. E é sempre importante ter isso em mente. Eu vou falar depois dos padrões de retomada. E aí a quarta fase é a fase que nós chamamos de nova realidade, né? O mercado tem chamado de novo normal. Houve, obviamente, um impulso muito claro, muito evidente da transformação digital para todas as empresas, o que parece se transformar numa nova realidade de que, embora muitas empresas já estavam trabalhando com esse modelo do chamado virtual primeiro, né? Acho que o olhar vai ser muito mais cuidadoso numa questão de adaptação dos seus modelos operacionais e da sua própria estratégia para que elas tenham uma capacidade de operar, e às vezes até de forma integral, né, no modelo virtual. Nós também percebemos na nova realidade novos hábitos dos consumidores, né? Nós aprendemos, nós nos adaptamos a consumir de uma forma diferente. O que vai ficar desse processo é de que forma que essa criação desses novos hábitos eles serão, haverá uma manutenção, né? Que modelo de novo relacionamento com o cliente, né? O Customer Experience entra bastante aqui na questão da confiança dos consumidores em relação à sua marca e à sua capacidade, principalmente de trabalhar no modelo como a gente tem hoje. Uma nova realidade na relação interpessoal. Eu tenho dito que eu acredito que as reuniões presenciais elas serão até mais intensas do que eram antes, né? Talvez menos gente participando da reunião, mas olhando aos celulares, nos computadores e prestando mais atenção nos conteúdos. Talvez elas fiquem até ainda mais interessantes, mas elas vão acontecer em menor escala, né? A gente está aprendendo de que grandes deslocamentos, principalmente viagens regionais, elas talvez percam um pouco do sentido, dado que a gente aprendeu a trabalhar nesse novo formato. E eu acho que uma outra realidade é a questão do aprendizado, né? O que as empresas, novamente, diante de uma crise, e nós já passamos por outras em épocas um pouco mais distantes, 2008 foi uma crise bastante significativa, né? Temos aí 12 anos. O que a empresa está aprendendo com essa jornada? De que forma que ela está se traduzindo numa empresa mais preparada para a próxima crise? Eu não sei quando será a próxima crise, eu também não sei quando essa vai terminar, mas eu só sei que as crises acontecem de tempos em tempos e isso reforça a mensagem que a KPMG vem passando ao mercado há muito tempo sobre gestão de risco, gestão de crises e plano de continuidade de negócio. Extremamente importante, nós pudemos perceber que as empresas que já tinham esse modelo instituído, né, como boa prática de governança, inclusive, elas puderam passar pela crise com menos sobressaltos. No próximo slide aqui eu vou comentar um pouco sobre os padrões de retomada. Apenas esse slide. Esse material ele está totalmente à disposição
no site da KPMG. Nós temos esse estudo feito para cada um dos principais setores da economia e, no detalhe, né, colocando os principais desafios, as principais tendências. A gente decidiu trabalhar com esses 4 modelos apenas para facilitar o entendimento, mas, obviamente, que esses modelos eles variam muito de empresa para empresa, de região, né? Tenho conversado com outras regiões do país, onde a situação da crise ela não é no mesmo nível, não tem a mesma seriedade, ainda que haja uma preocupação, o que a gente percebe, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e outras capitais. Então, esses 4 padrões de retomada, resumindo bem rapidamente aqui, o primeiro deles é o crescimento, né? As empresas que conseguiram escalar com esse com esse momento, com o novo comportamento do consumidor. E a gente foi colocando do lado direito ali alguns desses segmentos que se aproveitaram aqui, né, no bom sentido, da crise para alavancar negócios, como food delivery, telemedicina, setor de alimentos e principalmente o setor de mídia streaming. Né? Está todo mundo conectado aí nessas plataformas agora e passando boa parte do seu tempo se distraindo em algumas dessas plataformas. E também se informando, se comunicando, participando de webcasts e de eventos digitais. A dúvida que fica aqui é se esses volumes de negócios que nós temos hoje, eles vão continuar, se essa mudança é uma mudança permanente, né? Ou efetivamente as pessoas vão preferir mídia streaming do que ir ao cinema, em que nível que isso vai acontecer, que tipo de mudança nos hábitos de consumidor. Então, esse é o primeiro cenário. O segundo cenário nós batizamos de retorno ao normal. Alguns setores claramente também sofrem, né, com a crise, com distanciamento social, principalmente, mas são negócios que, no nosso entendimento, eles tendem a retornar tão logo o distanciamento se encerre ou seja afrouxado em algum nível. Né? Serviços financeiros, transportes e alguns outros que estão colocados ali, eu aproveito para reforçar. Todos esses setores nós temos no nosso site estudos específicos de cada um deles sobre tendências, desafios e o que a gente espera em termos de novo cenário. O terceiro padrão de retomada é o de transformar para reemergir, o chamado modelo U, né, o famoso modelo em U. São caminhos mais longos na recuperação, eles exigem uma reserva de capital, eles exigem possivelmente mudanças nos modelos operacionais, como, por exemplo, uma adaptação a novos padrões de consumo. A gente enxerga aqui o setor automotivo, o setor imobiliário, né, são 2 setores que podem sofrer bastante com questão de incerteza de empregabilidade, por exemplo, com disponibilidade de caixa, entre outros cenários. O setor de turismo também, que passará por um grande desafio de atração. Né? Eu imagino que todos vocês estão também, como eu, com muita vontade de viajar. A gente reclamava muito de muitas viagens antes, agora a gente está com saudade das viagens, mas é fato que esse acaba sendo o último elo da cadeia e pode ter aí, talvez, um processo, aí, uma curva muito mais longa para conseguir voltar ao pré-Covid. E o último padrão de retomada é o que a gente batizou como reiniciar. São as demandas que podem ter reduzido de forma permanente. Isso vai exigir das empresas bastante capital, e o capital tende a ser, para alguns desses setores, insuficiente para um recesso tão prolongado, como queda de arrecadação, né, até por parte do governo, déficit fiscal e os aeroportos, talvez aqui seja um caso mais emblemático. Né? A gente fala muito, por exemplo, sobre a questão das viagens, não só de turismo, mas as viagens corporativas, de que forma que isso vai afetar esses setores. Nós temos visto notícias aí extremamente tristes, né, como ontem, por exemplo, a da Latam. Mas esses são os 4 padrões. Só para dar um pano de fundo, eu recomendo bastante que vocês acessem o nosso site ou entrem em contato com a gente. Ao final do webcast estará ali à disposição o meu contato e o do Maurício Endo. A gente está à disposição de vocês para enviar material, tirar dúvidas. É um prazer para a gente poder colaborar com vocês no processo de retomada da economia, colocando aqui o nosso conhecimento e o nosso conteúdo setorial. Vou passar agora a palavra para o Maurício Endo, sócio-líder de governo da KPMG no Brasil e na América do Sul. Maurício, bem-vindo ao webcast. Você está com a palavra. Obrigado, Coutinho. Muito boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado pela participação nesse webcast com o secretário executivo Marcelo Guaraniz. Eu vou ser bastante breve para que a gente consiga passar realmente a palavra para o secretário, que é a parte mais importante. Eu só trago aqui uma mensagem, como sócio-líder de governo da KPMG no Brasil e na América do Sul,
a gente tivemos uma queda do sinal do Maurício. Enquanto ele não retorna aqui, eu vou fazendo a parte dele. O que nós fizemos, a KPMG... Voltou, Maurício? Voltei. Eu ia roubar teu papel aqui, então passo para você. Então, a KPMG, ela, a nível global, tomou a decisão de fazer um registro das medidas governamentais que os vários governos vêm tomando, né, em resposta à crise da Covid-19. Um trabalho que iniciou já lá atrás, em fevereiro, e já existe as informações catalogadas no site da KPMG, cujo link está colocado abaixo nessa tela. Nós temos hoje informações de 170 países catalogados, país a país. Então, através desse link, você chega numa página em que você tem os 170 países listados, conforme mostra aqui nessa tela. E, ao clicar em cada um dos países, você entra em outras telas que têm informações bastante detalhadas sobre as várias medidas de caráter tributário, né, que foram colocadas para ajudar as várias empresas aí de postergação de pagamento de tributos ou até de isenção de tributos. Outras medidas relacionadas à proteção do emprego, que vem sendo colocada também nos vários países. E também algumas medidas de estímulo, várias medidas de estímulo econômico que vêm sendo colocadas aí cada vez mais nas últimas semanas, à medida que os países entram na fase de tomada da economia. Então, conforme o Coutinho mencionou naquela primeira tela dele, nós passamos pela fase das reações. A maioria dos países está na fase da resiliência, né? E alguns países começam a colocar suas medidas para a tomada da economia. Cada um dos países, nós temos sócios nomeados, responsáveis pela informação, que ficam à disposição para esclarecer as dúvidas dos nossos clientes, né? Sempre que necessário. E também, hoje, temos a honra aí de começar a aprofundar na questão das medidas adotadas pelo governo brasileiro com o secretário Marcelo Guaraniz. Mas eu antecipo que para a semana que vem nós vamos fazer uma rodada aqui também de discussões para investidores internacionais, falando especificamente sobre Brasil, sobre Chile e sobre Colômbia. Nós vamos ter webinar no dia 3 para o Brasil, no dia 4 de junho para o Chile, no dia 5 de junho para a Colômbia, em que cada país vai falar em inglês para investidores estrangeiros, explicar quais são as principais medidas tributárias, de proteção ao emprego e de estímulo econômico que foram colocadas nesses países. Então, convido os senhores também a participar e convidar os seus expatriados. E, sem mais delongas, gostaria de apresentar o secretário Marcelo Guaraniz, atual secretário executivo no Ministério da Economia, que assumiu desde o início desse novo governo, no início de 2019. Marcelo Guaraniz é um executivo de carreira aí, que tem feito realmente uma trajetória, diria, exponencial, né, ao longo da sua carreira. Antes do Ministério da Economia, foi secretário executivo de políticas públicas na Casa Civil do governo federal no período de 2016 a 2019. E, anteriormente a esse período, ocupou também o cargo de diretor-presidente da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, no período de 2011 a 2016. Mas, antes mesmo desse período, o Marcelo já trabalhava na ANAC, né, como gerente e analista. Foi quando eu o conheci pela primeira vez e fez um excelente trabalho na ANAC. Tanto é que a ANAC hoje é reconhecida como uma das, se não a agência mais qualificada que existe no Brasil, com opiniões técnicas, com metodologias,
com capacidade de interagir com investidores e tem atraído um conjunto de investidores muito relevante para investir nas concessões aeroportuárias brasileiras, que são várias. Nós vamos ter um processo de privatização que continua ainda nos próximos aeroportos, e ao final de 2022 nós teremos todos os aeroportos da infraestrutura concessionados pela iniciativa privada, que tem realmente conseguido melhorar a qualidade dos aeroportos de maneira significativa para o Brasil. E com isso, então, e só mais uma menção, eu gostaria de reconhecer também que no Ministério da Economia, Marcelo também tem feito um trabalho excepcional com a equipe, né? E um dos últimos reconhecimentos que eu acho muito importante ressaltar aqui é que recentemente a OCDE convidou o Brasil para coordenar o grupo de recuperação econômica criado pela OCDE. A equipe do Ministério da Economia foi convidada para tomar esse papel, reconhecimento da capacidade, né, que essa equipe tem de elaborar novos planos, reagir às crises, né, e contribuir para o país. Então, com isso, eu passo a palavra para o secretário Marcelo Guaranis para falar sobre as medidas governamentais de retomada da economia que têm sido colocadas aí pelo Ministério da Economia para a população e para as empresas brasileiras. Marcelo, por favor. Obrigado, Maurício. Bom, obrigado pela introdução muito generosa. Obrigado, André, também pelo convite. Obrigado aos dois pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Uma honra estar explicando para todo o pessoal que está nos assistindo aqui a nossa participação nessa crise, né? Essa crise tão difícil para todos nós. Pegar até um pouquinho do que vocês já falaram, que eu acho que é importante para a gente puxar o gancho das nossas medidas. André estava até comentando como nós já estávamos num caminho diferente, né? Estamos numa situação muito ruim nos últimos anos, uma situação de crise econômica, mas desde o começo do governo, ainda desde o governo Temer, algumas medidas de reforma foram adotadas que permitiram que a gente pudesse ter uma mudança de trajetória na economia, né? E o começo do governo Bolsonaro chega com uma plataforma completamente nova de reformas. Um ministério, vem uma plataforma, um plano muito estratégico de reformas, né? Dado o diagnóstico de que nós tínhamos uma situação que não basta só fazer controle de gasto, não basta só fazer uma reforma previdenciária. É importante mudar os fundamentos da economia brasileira. A gente gasta muito, a gente gasta mal, a gente gasta errado o dinheiro público. Por isso, a gente tem uma tributação caótica, que a gente tem que arrecadar de qualquer forma, acaba, né, executando mal os recursos que a população nos passa e acaba impedindo que a iniciativa privada atue da forma adequada. Então, esse diagnóstico era de gasto inadequado, sistema tributário ruim, travas no funcionamento da economia como um todo, era um diagnóstico do começo do governo, que nos fez fazer uma estrutura completamente diferente, até de ministério, né? Eu sou oriundo do Ministério da Fazenda, que é um dos 4 ministérios que juntam o Ministério da Economia, e o Ministério da Economia consolidou, então, Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio e Trabalho, incorporando que a Previdência já tinha sido juntada pelo Henrique Meirelles ainda no governo anterior. Então, é uma junção de 5 ministérios. Isso é importante para a gente entender que a junção de 5 ministérios nunca foi uma vontade do ministro Paulo Guedes ou do presidente de fazer um ministério superpoderoso, mas de dar a capacidade de fazer uma reforma econômica do tamanho que a gente precisava fazer. Então, é uma reforma realmente ambiciosa, que passa pela uma reforma fiscal, gastar melhor, gastar menos, gastar melhor, gastar Previdência, reforma da Previdência primeira, reforma administrativa é um outro pilar importante, reforma fiscal, gastar melhor o recurso público, desvincular, desobrigar, desindexar, para permitir que a gente possa utilizar os recursos públicos porque a população precisa, né? Como nesse caso, a gente precisaria de muita flexibilidade para usar recursos públicos para combater uma crise dessa. Além disso, para poder diminuir as distorções da economia, reforma tributária, desregulação da economia como um todo, para permitir que haja concorrência, para que o setor privado tenha um ambiente de negócio melhor. Esse era todo o plano do Ministério quando a gente começou, né? Isso estava começando a dar resultado esse ano. A reforma da Previdência foi impressionante, né? 10 meses se fazer uma reforma do tamanho que foi feita e a gente já começava a colher os frutos dela. O debate do começo desse ano era muito interessante, né? Se lembrar, em janeiro, fevereiro, um mundo completamente distante, apenas 3 meses atrás,
em que a gente estava discutindo quando é que ia ser a reforma administrativa, se a reforma tributária ia começar na semana seguinte, e já contávamos como 18 semanas úteis nesse governo por causa do calendário eleitoral, né? Tínhamos 18 semanas para poder fazer uma reforma, um conjunto de reformas importantes para este ano. Essa era a nossa grande preocupação. Chega no final do passado carnaval, começo de março, a gente já toma um susto com a chegada do coronavírus, né? Todo mundo sabia que poderia chegar, mas a gente não sabia direito qual era a intensidade, qual era o tamanho, como ia se propagar por aqui. E junto do coronavírus, não só o medo da população, né, de sair de casa, de consumir, de circular, mas também as medidas restritivas dos estados, né? Aqui não pretendo tratar o mérito da adequabilidade ou não das medidas. Vou falar um pouquinho disso na frente, na retomada. Mas quando começamos a ver isso tudo, né, a chegada do coronavírus, a velocidade da propagação e das medidas adotadas e os impactos disso para a economia, começamos a nos preocupar muito. Já monitorávamos a situação desde a China, né? Com a China nós conseguimos ver qual seria o impacto, já estamos analisando os impactos disso para as cadeias produtivas do Brasil, mas estávamos vendo a situação na Europa, mas ainda era muito cedo para a gente prever tudo o que ia acontecer aqui. Quando começou a chegar aqui, essa máquina de reforma que foi montada para o Ministério da Economia teve que se remodelar. Então, no começo de março, oficialmente no dia 13 de março, nós criamos aqui nosso grupo de crise. O grupo de crise para lidar com os impactos derivados do coronavírus. E logo o ministro Paulo Guedes instalou um procedimento de crise mesmo, reuniões diárias de monitoramento, separou os grupos que iam cuidar dos diversos assuntos, para a gente começar a ver. Logo, monitorar a situação da chegada, monitorar os impactos sobre cada setor, verificar que medidas poderíamos fazer. É importante isso, porque em Brasília a gente está muito acostumado aos diversos grupos de interesse chegarem, pedirem ajuda, pedirem auxílio. Então, para evitar que isso fosse feito de uma forma desorganizada, era muito importante a gente se organizar para receber as informações de todos, né? E podermos comparar, ver que tipo de medida para cada instante, né? Mesmo numa crise, senhores, temos que lembrar que estamos lidando com dinheiro público, recursos do povo, que nós recolhemos por impostos. Por isso, temos que gastar de uma forma muito adequada. Então, todos os preceitos de se gastar bem, né, de fazer boas políticas públicas, têm que ser realizados agora também, ainda que de uma forma emergencial e muito mais célere. O Ministério, então, se transformou nessa máquina de reformas. Nós temos 7 áreas, o organograma que está aqui atrás de mim representa isso, são as 7 áreas do Ministério da Economia, 7 áreas originais que o ministro criou. A ela se junta depois a PPI, o organograma precisa ser atualizado, mas representam as lógicas, as reformas, as linhas de ataque que o Ministério tinha. Essas linhas todas tiveram que ser suspensas para que a gente pudesse cuidar das medidas de emergência, né? Monitorar e se adequar à emergência. Então, nossa área fiscal passou a cuidar da parte de análise de que recursos precisaríamos ser previstos para agora. Nossa parte de setor produtivo passou a monitorar com mais intensidade os efeitos sobre as diversas cadeias. Nossa área de trabalho também verificar o que precisa ser feito na flexibilização trabalhista. Então, todo o Ministério se voltou para isso. Acompanhando a orientação do ministro desde o primeiro instante, sempre foi: vamos monitorar, vamos ficar muito atentos, mas vamos analisando passo a passo o que precisamos fazer. Então, nosso primeiro conjunto de medidas foi para a gente ficar alerta do que a gente ficar alerta do que, olha, o que precisamos fazer para aliviar o pessoal mais vulnerável? Qual é o público que está sendo mais atingido, né? Então, primeiras medidas foram antecipação do pagamento do 13º do INSS, antecipação de alguns benefícios e suspensão de algumas obrigações, para que isso, ainda com um impacto fiscal menor, a gente pudesse verificar como seria a entrada do vírus no país. Passada já uma semana, a gente viu, não, a coisa vai ser realmente mais séria. Precisamos avançar nas medidas, precisamos trabalhar em mais medidas, porque pode ser que a economia tenha um choque realmente muito grande. O exemplo que tínhamos de retomada depois disso era a China ainda, né? 2 meses, vocês da KPMG estão fazendo o acompanhamento e levantamento, né? Na China a gente viu, em 2 meses voltou. Então, pode ser que volte, né? Mas realmente talvez não seja a melhor comparação para todos nós. A Europa é um exemplo de comparação muito maior, Estados Unidos talvez seja ainda melhor, dada a dimensão do país e os diversos impactos nas diversas regiões. Mas então, logo no segundo instante, feitas as primeiras medidas de suspensão de obrigações, de antecipações de pagamentos de benefícios, colocamos também 1.200.000 famílias que estavam na fila do Bolsa Família já para entrar no Bolsa Família, para que aqueles mais vulneráveis estivessem preparados para lidar com a crise.
Então, começamos a ver, não, precisamos ir além disso, né? Vamos precisar realmente gastar mais recursos, porque a crise vai chegar ou a gente não sabe o tempo que vai durar. Precisamos fazer medidas de acordo com os impactos que isso estiver tendo sobre a economia. Então, separamos essas medidas e tratamos ela em 3 diferentes grupos. Primeiro grupo, o amparo aos vulneráveis. Tem uma população que é mais vulnerável, que está mais sujeita, que é essa que primeiro tentamos atingir com a antecipação dos benefícios do INSS, mas que tem uma população que pode sofrer mais. Então, a gente precisa realmente atender essa população. O segundo grupo é o de manutenção do emprego, né? Diante da situação de incerteza total, as empresas podem se assustar e começar a demitir as pessoas para não ter nenhumas obrigações durante os meses de incerteza. Então, precisamos fazer com que as pessoas mantenham as pessoas empregadas, que as empresas mantenham as pessoas empregadas, para que o colapso não aumente ainda mais, né? E que facilite também depois a retomada. Se as empresas mantêm as pessoas empregadas, numa volta da economia, não precisa fazer a contratação de novo. Você já tem as pessoas treinadas, que já estão acostumadas com os seus processos, que podem voltar a produzir rapidamente. E uma terceira linha, de combate à pandemia, de fato, ou seja, dotar de recursos todos aqueles que precisam. Que ministério está precisando de recursos? A gente precisa pegar nosso orçamento e alocar para essas pessoas o mais rápido possível. Estados e municípios também. Então, vou tratar desses 3 grupos de forma separada aqui agora. Então, do amparo aos vulneráveis, que entra zerar a fila do Bolsa Família, antecipação dos benefícios do INSS, acho que a maior medida mais emblemática é o auxílio emergencial, né? Uma medida construída aqui pelo Ministério da Economia com o Ministério da Cidadania, focada naquela população que a gente não consegue, de fato, atingir pelos programas que já existem. São as pessoas que não têm seguro-desemprego porque elas não têm carteira. São os informais, são os invisíveis, que nós temos dificuldade de dar os recursos, de atacá-los com políticas públicas adequadas. Então, o auxílio emergencial foi construído inicialmente com R$200, depois das discussões do Congresso chegou a 600, com o aval do governo, o governo entendendo que isso realmente era necessário, e também com ajustes do universo que estávamos pegando. Medidas feitas muito rapidamente, né, senhores? Então, alguns ajustes têm que ser feitos, de fato, na tramitação dela para que pegue o universo que queremos. O auxílio emergencial, eu acho que é a mais emblemática dessas medidas. É uma medida que já atinge mais de 50 milhões de pessoas, feita numa velocidade extraordinária, e que nós já percebemos como está fazendo a diferença na vida das pessoas neste momento, né? Momentos em que as pessoas estão sem receber os recursos das atividades normais que não conseguimos nem acompanhar. Então, um exemplo que eu tenho dado é aqui no Brasília, temos um shopping, um Conjunto Nacional, o último dia de fechamento dele, eu parei no estacionamento para comprar um brinquedo para estocar para as crianças em casa e vi uns 10 flanelinhas. Falei, como é que esses flanelinhas vão sobreviver depois disso, né? Esse público precisava ser atingido prioritariamente. Como que as pessoas vão ter recursos para fazer suas necessidades, para comprar suas necessidades básicas nesses meses de pandemia? Então, auxílio emergencial é a medida mais importante, com duração prevista de 3 meses. Essa é uma lógica muito importante das nossas medidas. Medidas são todas transitórias e proporcionais à crise, né? 3 meses era um prazo inicial que nós percebíamos que isso poderia durar. Então, ela é desse primeiro grupo, de amparo aos vulneráveis. Segundo grupo, de manutenção de empregos. Então, tem 2 linhas, né? Uma linha de crédito, como é que a gente trabalha para aumentar a liquidez dos bancos, expandir o crédito, e, ao mesmo tempo, permitir uma flexibilização do contrato de trabalho para que as empresas possam, em cada gerenciamento de cada uma, né, dependendo do impacto de cada setor, entender o que faz com o seu empregado, né? Mas, prioritariamente, não demitir. Demitir, temos um seguro-desemprego, mas não queríamos a demissão. Queremos que as pessoas, de fato, possam manter seus vínculos empregatícios. Então, a primeira medida foi uma medida provisória de flexibilização dos contratos de trabalho. Permitir que as empresas tivessem menos burocracia para flexibilizar junto dos empregados os contratos, para fazer o layoff, para a redução da carga horária, para que rapidamente diminuíssem seus custos e os empregados mantivessem o emprego, mas com o alívio para as empresas necessários para aquele momento. A segunda medida veio complementar logo essa, que era a complementação do salário. Então, enquanto você tiver uma redução da jornada de trabalho ou uma suspensão do seu contrato de trabalho, o governo vai pagar uma parte do salário, para poder não permitir que essa população perca uma parte relevante da sua renda. Então, as 2 medidas se complementam, vieram a ser somadas depois com uma terceira medida, a medida provisória de folha de pagamentos, que era uma medida de crédito rápido, fácil, para que as empresas tivessem acesso a isso para honrar suas folhas de pagamento. Então, a empresa que quiser manter a folha, ela pode usar a medida da folha de pagamento, ela pode flexibilizar o contrato e o governo também complementa o salário. Então, era um conjunto de medidas para manutenção de emprego
que também muito relevante, que a gente tem visto que a mais importante, a principal delas, tem sido a da complementação do emprego, né? Benefício emergencial da manutenção do emprego, bem, que na última vez que eu contei, eu não atualizei o número hoje, mas já tínhamos atingido 8 milhões de pessoas. São 8 milhões de pessoas que, ao invés de terem sido desempregadas, elas estão com a sua jornada reduzida, flexibilizada de algum momento, mas estão tendo acesso ao benefício. Isso é um bom sinal de sucesso da nossa medida. Um terceiro conjunto de medidas é o combate ao coronavírus, a parte de suprimentos, né? Precisamos dotar o governo de recursos para o que precisar. Então, o governo precisa comprar respiradores. O Ministério da Saúde, o dinheiro está aqui. Nós vamos fazer o que precisar para destinar dinheiro para isso. Os hospitais universitários precisam ser equipados. O dinheiro vai estar lá. O Ministério da Defesa tem alguma frente de trabalho, também vai estar lá. Então, todos os ministérios que precisam de mais recursos para fazer frente às necessidades deste momento recebem os recursos que forem necessários. Essa é uma parte do governo federal, tinha uma parte de estados e municípios, né? A parte de estados e municípios teve uma discussão longa ainda com o Congresso. A nossa intenção era passar os recursos necessários para a saúde, para o combate ao coronavírus também em cada município e estado, mas foi uma discussão no Congresso também relativa à compensação pelas perdas que estados e municípios estavam tendo com a paralisação das atividades. E aí tínhamos uma preocupação muito grande, né? De novo, estamos dando com dinheiro público. Todo recurso que vem do governo está vindo de algum lugar, né? Está vindo de tributação que o povo paga, está vindo do endividamento do governo. Então, a gente precisa saber bem para onde esse dinheiro está indo e, de fato, brigar para cada real seja bem investido. A discussão com o Congresso foi essa. Não queríamos que os recursos para estados e municípios fossem um seguro universal para qualquer parada de atividade, de jeito nenhum. Pode ter algum tipo de compensação, o estado e o município pode ter acesso a um recurso que seja proporcional à sua parada na atividade econômica, mas não de uma forma que desalinhe os incentivos totalmente. É muito importante que todos nós tenhamos racionalidade para a paralisação das nossas atividades, para que aquilo que precisa continuar funcionando, continue funcionando. Vou falar um pouco mais disso lá na frente, na retomada. Ainda nessa parte de suprimentos, também tivemos a preocupação de desonerar todos os produtos que eram importantes para o combate. Então, desoneração dos impostos sobre produtos industrializados, sobre os impostos de importação, foram feitas rapidamente para que essas cadeias produtivas não fossem oneradas com esses impostos neste momento. E, além disso, nossa área de setor produtivo também se juntou, né, até com auxílio de consultorias como vocês, para organizar a cadeia produtiva de equipamentos necessários, né? Equipamentos que precisam ser produzidos neste momento, por exemplo, respiradores, que estamos tendo dificuldade no mundo inteiro de contratar, temos uma capacidade instalada no país que precisa ser otimizada. Então, é um trabalho feito importante com a ajuda de todos, para que nós pudéssemos organizar essas cadeias e aumentar a capacidade de produção do Brasil. Então, essas seriam as 3 grandes frentes, né, de medidas que nós adotamos. Vou falar um pouco ainda sobre o estágio que estamos de todas essas medidas, e entrar um pouco nas medidas ainda sobre retomada, para todo mundo entender. Nessas medidas, então, esse conjunto de medidas, senhores, fizemos em um mês, né? De 13 de março a 15 de abril, foram implementadas 16 medidas provisórias, salvo engano, 26 medidas que nós estávamos aqui monitorando só pelo Ministério da Economia. É um grande conjunto com impacto fiscal de cerca de 300 bilhões de reais. Algumas dessas medidas são fáceis, a gente faz por medida provisória, faz um decreto, é mais fácil de se aplicar. Algumas medidas precisam de discussão com o Congresso. Mas todas são políticas públicas, né? Políticas públicas, para quem acompanha, às vezes a gente demora meses para preparar. Preparar uma revisão do Bolsa Família, preparar um saque do FGTS, que é uma coisa efetivamente mais simples, demora uns meses para se discutir, fazer discussão entre os ministérios envolvidos. Nós fizemos isso em dias e semanas, né? Foi um prazo realmente muito rápido de entrega das medidas que entendíamos que o país estava precisando. E, por conta disso, tem medidas que, obviamente, precisam ser aprimoradas, precisam ser ajustadas. A fase de planejamento e elaboração durou um mês. A fase de implantação vem depois. Terminado esse primeiro mês, nós começamos, então, vamos segurar as medidas, vamos continuar discutindo só aquelas que ainda precisam, que não conseguimos terminar nesse primeiro mês, mas precisamos garantir agora a implementação, ver se o que nós planejamos está realmente chegando na ponta, né? Por aí começou a preocupação com o auxílio emergencial, que, de novo, muito rápido, foi muito rapidamente preparado,
mas precisa chegar na ponta, precisa pagar 30, 40, 50 milhões de pessoas de um dia para o outro. E é um trabalho hercúleo também de gerenciamento com a Caixa, com o Ministério da Cidadania, com DataPrev, para poder identificar todas as pessoas que vão receber esses recursos. Recursos tem que chegar na ponta, né? É uma dificuldade em qualquer país de fazer o dinheiro chegar naqueles que precisam, ainda mais num país como o Brasil, num país que nós não conseguimos visualizar as pessoas que estão precisando do recurso. Os reportes que temos tido da Caixa são sempre impressionantes, da capacidade que temos que estamos tendo de fazer esse recurso chegar para aqueles que precisam. É óbvio que teremos problemas e algumas pessoas que estão recebendo e não deveriam estar recebendo. Isso vai ter que ser ajustado no programa. E temos pessoas que deveriam estar recebendo e não estão conseguindo. Faz parte desse processo. E é importante a gente continuar aprimorando ele para garantir que o recurso está chegando àqueles que precisam. Da mesma forma, o benefício emergencial foi de complementação do salário, algo que a gente se debruçou nesse último mês para fazer com que ele realmente chegasse na ponta, que as pessoas realmente começassem a acessá-lo. E fomos monitorando a implantação das demais medidas. Dessas medidas, o que percebemos que as medidas ainda não conseguiram terminar de ser desenhadas, tem duas que estão agora saindo do forno, são as de crédito, né? Crédito é algo que, de fato, temos percebido uma dificuldade de chegar na ponta, né? O Banco Central aumentou a capacidade de liquidez dos bancos, tem uma grande quantidade de crédito na praça, mas tem um fato que não podemos discordar. As empresas estão em situação pior, então é natural que os bancos tenham mais dificuldade de conceder crédito numa situação como essa. Por conta disso, continuamos debruçados em medidas de crédito. Então, duas medidas estão saindo agora: o Pronamp, focado em micro e pequenas empresas, e o FGI, focado em médias empresas. E o Pronamp foi sancionado no começo da semana passada. Estamos agora na fase de regulamentação dele para que, de fato, possa começar rapidamente a ser implementado. E o FGI tem uma medida provisória que está indo agora que está agora no Palácio do Planalto, para que possa ser assinada pelo presidente. Conjuntamente com essa, temos a medida provisória da folha de pagamentos, que já está em análise no Congresso. Essa medida do recurso inicial que nós dotamos para esse programa, nós vimos que a execução ainda está baixa. Então, estamos aproveitando a tramitação no Congresso para poder ver o que podemos ajustar, para poder fazer com que o recurso, de fato, chegue na ponta. E esse trabalho está sendo feito agora com o Congresso também. Então, é muito importante a gente ter na cabeça esses prazos, né? Essas fases das medidas: planejamento, elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação depois, para cada política dessa estar tendo resultado adequado. Num trâmite normal, um ciclo desse demora 1, 2 anos. Nós estamos fazendo isso tudo em 2, 3 meses. Né? A quantidade de trabalho, de reuniões, de horas trabalhadas nesses últimos 2 meses foi algo impressionante, até para mim, Maurício, que você enumerou bem meu currículo de ANAC. Estou acostumado a viver muita crise com muita intensidade. Não, mas essa realmente é a maior crise que eu já tive a oportunidade de passar e que eu imagino que o país esteja passando. Né? Ainda estamos no meio dela. Ainda é cedo para a gente estimar todos os efeitos, mas sabemos que ela realmente vai ser muito grande. Essas medidas, então, senhores, como eu disse, nós paramos a nossa máquina de reforma para cuidar das medidas emergenciais. Né? Durante o primeiro mês, não se discutia mais reforma, não se discutia mais nenhuma outra medida. Estamos fazendo a implementação, acompanhando. Para isso também tivemos que nos remodelar. Criamos uma Delivery Unit aqui na Secretaria Executiva só para acompanhar o que está sendo entregue desse conjunto de medidas do Covid agora. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que vamos sair dessa crise. Né? É importante a gente continuar com esse otimismo, porque estamos vendo outros países passando por isso, sabemos que estamos na nossa curva, ainda na ascendente, né? Ninguém sabe dizer se está parando, se não está parando. Sabemos que ainda temos um caminho pela frente. Temos um país muito extenso, em que o vírus atinge regiões de forma diferente, mas é importante a gente começar a se preparar, porque a gente vai sair disso. E saindo disso, a gente tem que voltar a crescer. A gente tem que estar preparado para a nossa retomada. Sabendo disso, a própria Casa Civil já começou a estruturar um grupo para a retomada. Né? Nós, aqui no Ministério da Economia, tínhamos já um trabalho de grupo começando paralelamente, mas a Casa Civil também estruturou como coordenadora do governo e nós estamos juntando todas essas iniciativas. Né? Falar primeiro sobre nosso grupo. Aqui no Ministério, como eu comecei a introdução, nós fomos criados, preparados, estruturados para fazer reformas, né? Com o diagnóstico de que o país gasta errado o dinheiro público, como eu disse no início, e o governo, o Estado, trava muito
a capacidade da iniciativa privada de exercer sua livre iniciativa, de fazer seu negócio. Então, nós já tínhamos uma série de reformas entendidas como as necessárias para fazer o país voltar a crescer. Essa crise só agrava a situação que nós tínhamos antes. Nós já tínhamos um cenário de crise, né, vindo aí de 2016, essa crise vai ser agravada. Mas continuamos entendendo o nosso diagnóstico. O que nos trava de crescer vai continuar sendo o que vai continuar nos travando de crescer após a crise. Por isso, nós temos que intensificar todos os remédios que estávamos adotando. As reformas têm que continuar, o Estado tem que mudar para que a gente possa crescer de forma sustentável, né? Para a gente não faça mais um voo de galinha. Então, as nossas medidas de retomada estão terminando de ser elaboradas, mas são continuações de todas as reformas que nós estávamos fazendo. Continuamos entendendo que é importantíssimo fazer uma reforma fiscal para que a gente possa gastar o dinheiro público com o que o povo precisa. A gente recolhe muito dinheiro, mas a gente gasta de forma muito inadequada. Vimos nessa crise a fragilidade do nosso orçamento discricionário, né? De mais de 1 trilhão, quase 1,5 trilhão que nós temos de orçamento, 100 bilhões de orçamento discricionário para alocar no que a população precisa nesse momento. Precisamos recorrer de diversas regras de flexibilização das regras fiscais. Não conseguiríamos fazer um pacote desse tamanho se não tivesse uma boa vontade do Congresso e do Supremo para nos flexibilizar do atingimento da meta, do teto de gasto, da regra de ouro. Sem isso, a gente não ia conseguir ir fundo no cheque especial, no cartão de crédito, que é o que a gente está fazendo agora, né? Precisamos flexibilizar isso. Mas essa conta é grande e essa conta vai ter que ser paga. Uma das orientações, das diretrizes que o ministro tem nos dado, muito importantes. Precisamos fazer tudo o que for necessário para a crise. Então, não vamos medir esforços. Proporcional ao tamanho da crise e emergencial. Esses gastos são neste ano, durante a crise. Não podem continuar para o resto. Né? Não podem contaminar a trajetória positiva que nós estávamos tendo já até de controle da nossa situação fiscal. A gente vai ter que voltar para isso rapidamente. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Então, manter as reformas estruturantes que tínhamos é um dos nossos caminhos para a retomada. Continuar a reforma fiscal, continuar na reforma administrativa, continuar na discussão da reforma tributária. É extremamente importante para que a gente volte a ter um país com capacidade de crescer e rápido, né? Temos que aprofundar a velocidade dessas reformas. Precisamos continuar melhorando as medidas de melhoria do ambiente de negócio. Já a lei de liberdade econômica, que já dá uma boa diretriz para como podemos avançar, mas precisamos ir mais, né? Precisamos continuar avançando na melhoria da competitividade e da produtividade do país. Quem vem aqui na minha sala sabe que na parede a gente tem o índice de competitividade global para continuar acompanhando quão ruim estamos em competitividade, né? Precisamos melhorar. O lado um é que estamos muito ruim, né? Estamos sempre em 70º, 80º lugar entre os 140 países medidos pelo Fórum Econômico Mundial, mas a gente tem muito espaço para crescer e melhorar rápido os indicadores, né? Outros países passaram por isso e conseguiram fazer. Então, isso continua sendo uma importante diretriz da nossa retomada. Continuar seguindo a abertura da economia. Temos medidas muito importantes, como o acordo Mercosul-União Europeia, mas temos outras medidas que precisamos continuar avançando para dar um choque de produtividade e competitividade no país. A agenda de retomada de investimentos é muito importante também. Marcos regulatórios importantes que estamos discutindo com o Congresso, por exemplo, saneamento, por exemplo, setor elétrico, continuação da reforma nesses setores, é importante para a gente continuar angariando investimentos, entendendo que a nossa agenda de parceria continua, né? PPI está trabalhando da mesma forma que trabalhava antes. Todo dia tem reunião, os projetos todos estão andando. Então, tanto para privatizações quanto para as concessões, os nossos projetos continuam, para que na hora que a gente tenha tudo pronto, a gente sinta, né, com o mercado a hora adequada de botá-los de fato na praça. Então, o ministro e o nosso time tem se preocupado muito já com a retomada. Temos um lado que está monitorando a crise, um lado que está preparando o plano de retomada, que é as nossas reformas focadas no que nós entendemos que precisa ser aprofundado agora, né? Faremos a divulgação adequada disso em breve. Além disso, o ministro se preocupa também, né, com o mercado de trabalho, já tem falado disso em público algumas vezes. Nós oneramos muito o mercado de trabalho, temos um mercado de trabalho muito complexo. Como podemos fazer uma situação que estamos agora, quando já temos um desemprego alto, estrutural, mas estávamos melhorando a situação, mas vamos precisar retomar ainda mais. E, ainda mais, se a gente conseguir englobar essas pessoas invisíveis, informais, que agora tivemos acesso, sensacional seria. Tivéssemos regras mais simples para a contratação de pessoas.
regras mais simples para formalização da nossa capacidade, né, de trabalho, da mão de obra que temos nesse país. O auxílio emergencial nos deu um ganho secundário muito importante, um conhecimento e uma capacidade de entender melhor uma parte da população que nós não tínhamos acesso. Agora passamos a vê-los. Como que atingimos essa população? Como podemos pegar essa população e colocá-las na economia formal, né? Então, esse faz parte também do nosso desafio de retomada. Isso também está sendo endereçado aqui pelo nosso grupo. Como que a gente vai conseguir fazer com que essas pessoas entrem o mais rápido possível no mercado de trabalho depois. Então, nosso plano de retomada vai focar em ambiente de negócio, nas reformas estruturantes, na abertura da economia, nas retomadas dos investimentos e na melhor inserção social de todas essas pessoas, em que nós sabemos onde elas estão agora. O nosso foco aqui, no nosso mapa estratégico, já é crescer com mais emprego, fazer o país crescer de uma forma sustentável, com emprego para mais gente, né? Aumentando a renda do país, de uma forma que seja movido principalmente pela iniciativa privada, travando a iniciativa privada do que precisa fazer para investir, para crescer. Paralelamente a isso, a Casa Civil começou a desenvolver uma ferramenta chamada Pro Brasil, né? Foi objeto aí dos jornais das últimas umas 3 semanas atrás, em que todos os mundos se comunicam, né? O que nós já temos alinhado com eles o nosso plano de retomada é o caminho da prosperidade, que é o plano de governo. O plano de governo já foca em tudo isso que eu falei agora. Plano de governo desde o início e foi na base do que foi criado esse ministério. Esse caminho da prosperidade continua sendo o caminho para a gente crescer depois da crise. O Pro Brasil vai se juntar com uma ferramenta importantíssima de coordenação do governo para que a gente possa atingir o caminho da prosperidade, para que a gente possa executar esse plano. Então, estamos casando esses dois mundos, a capacidade de coordenação da Casa Civil, de coordenação dos diversos ministérios, para fazer com que os planos do governo, os planos do Ministério da Economia, possam ser catalisados para que a gente cresça ainda mais rápido depois. Já temos várias reuniões agendadas com a Casa Civil, com os diversos órgãos, para que a gente deixe isso bem ajustado, né? Estamos ainda na fase de construção. Nosso grupo de retomada está terminando de desenhar todos os nossos planos de retomada e vamos juntar isso tudo à Casa Civil para que tenhamos uma coordenação efetiva e funcional desse governo, né? Além disso, temos também a parte da retomada das atividades, né? Ambos falaram, tanto André quanto o Maurício, da retomada das atividades no país. É natural que daqui a pouco estejamos pensando de como fazer isso. Todas as nossas falas aqui, nós tomamos o cuidado para não dizer, não somos nós que definimos a hora de retomar, né? O Ministério da Saúde tem trabalhado nisso, tem trabalhado em protocolos junto aos conselhos de secretários estaduais e municipais de saúde para definir qual a melhor forma de funcionar, né? Protocolos nos ajudam a dar racionalidade para as medidas que muitas vezes são irracionais. Eu tenho comentado, senhores, falando sobre as medidas, né? Mais uma vez, voltando à minha experiência de ANAC, no caso do 11 de setembro, que acho que é um caso emblemático de regulação, medidas que foram adotadas em uma situação muito drástica. Naquele dia de 11 de setembro, quando começaram os aviões a se cair de alguma forma desordenada, as pessoas não conseguiam entender o que estava acontecendo, o FAA, o órgão regulador americano, diante do susto, sem saber o que era, fez o quê? Aterrissou todas as aeronaves, parou a aviação, o transporte aéreo nos Estados Unidos inteiro. Disse todo mundo tem que estar no chão. Todo mundo ficou no chão. Todas as aeronaves foram aterrissadas em 3, 4 horas. Foi o tempo que demorou para conseguir botar todo o espaço aéreo americano em solo. A partir daí, ou seja, no susto, se travou tudo. A partir daí começou a se entender o que era. Entendendo que era um ataque terrorista, que talvez não oferecesse mais risco, mas tinha que ser devagar, a gente tinha que ir analisando. Novas regras foram criadas de conduta. A partir daí, nós passamos a diminuir a quantidade de líquidos que entrávamos no avião, passamos a ser revistados de uma forma mais forte, passamos, logo depois, até o sapato para poder entrar no avião. Ou seja, medidas racionais de regulação foram adotadas diante daquele medo que a gente tinha com a maior compreensão que nós tínhamos. O coronavírus já era a mesma coisa em todos nós, né? Diante do medo, todo mundo fica em casa, independente das medidas de cada estado. Aqui em Brasília, antes de fechar o restaurante, já tinha muita gente que não estava indo mais para restaurante, muita gente que não estava mais indo para a escola, muita gente que não estava mais saindo de casa. Alguns estados se anteciparam, outros estados simplesmente responderam ao que a população já estava fazendo, mas isso é numa situação de medo, em que a gente ainda não sabe o que vai acontecer, a gente ainda não entende direito esse vírus, o mundo inteiro está passando por isso.
Natural que quanto mais informações a gente tenha, mais a gente possa permitindo que a economia vá voltando, de acordo com protocolos que nos ajudem a raciocinar e não bater cabeça em cada uma dessas medidas, e que as coisas possam voltar a uma normalidade ou a uma nova normalidade. Então, o Ministério da Saúde tem trabalhado nesses protocolos e a nós nos toca fazer o contato com o setor produtivo, para também organizar, né, não impedir que as cadeias produtivas parem, precisamos que todas as cadeias produtivas continuem trabalhando, e o Ministério da Economia também tem a parte de trabalho, né? Então, também temos um trabalho grande com a parte trabalhista, das regras trabalhistas, para não permitir que medidas ou fiscalizações inadequadas, falta de compreensão e entendimento, também impeçam atividades que estão funcionando de forma segura de trabalho. Então, esses dois lados são os principais para o funcionamento do país. Também, aqui, como Ministério da Economia, somos responsáveis pela gestão do governo. Então, também nos preocupamos com o funcionamento do governo, né? Muita gente está em home office, muita gente está em isolamento, e a gente também vai voltar ou vai voltando com o tempo, quando sentimos em cada cidade que isso tem condições adequadas. Aqui eu já faço o meu home office na minha sala de trabalho. Para mim é impossível ficar em casa. Eu tenho um filho de 4 anos, um filho de 2 anos. Então, home office em casa é um trabalho hercúleo, mais difícil do que cuidar de todas as medidas de impacto econômico. Então, venho para cá, mas com uma nova realidade também. Tenho minha garrafinha com a minha água, uso minha xícara de café e não mais xícara daqui. Diminuímos o número de pessoas que tem em volta de nós, né? Onde tínhamos 50 pessoas, temos 10 pessoas. Usamos máscara quando andamos de um lado para o outro, justamente para a gente diminuir a possibilidade de contaminação, minimizar risco, né? Gerenciar o risco, mas permitindo que a gente funcione, né? E aqui não temos nenhuma contaminação até agora, graças a Deus. Então, esse trabalho da retomada também envolve isso. Também será coordenado pela Casa Civil, mas com os inputs do Ministério da Saúde, com o nosso trabalho conjunto, para que a gente possa cada vez mais se sentir tranquilo, seguro, para poder fazer a retomada das nossas atividades econômicas tão importantes para o nosso funcionamento. Bom, seu conjunto de todas as nossas medidas e todo o nosso histórico nesses dois meses e meio de alta intensidade aqui no governo, senhores, temos uma equipe grande trabalhando 24 horas, 7 dias por semana. Realmente o trabalho foi, até para eu que já tinha passado por algumas crises, foi realmente impressionante, assim, de dedicação e de capacidade de trabalho, de transformação de coisas nesses últimos 2 meses, né? Sabemos sempre que as medidas podem ser sempre aprimoradas e por isso que vamos continuar aqui avaliando e monitorando para ver se todos os efeitos que pretendemos estão chegando para aqueles que precisam, né? E precisamos sempre do input de todos, né? Temos mantido um diálogo constante aqui na nossa área de setor produtivo. O secretário Carlos da Costa tem mantido diário constante com diversos setores para entender como que podemos continuar avançando com medidas que acalmem esses setores. Não vamos resolver todos os problemas históricos que tem, mas aquilo que é necessário para passarmos uma crise de uma maneira mais adequada possível, tá? Agradeço muito o tempo e a disposição de vocês de ouvir. Excelente, secretário. Muito obrigado pela sua explanação. Foi riquíssima. Você deu toda uma informação completa em relação às 3 medidas e também o panorama, né? É um cenário, secretário, é um cenário absolutamente desafiador, né? Complexo, né? Em todos os sentidos, né? E talvez aqui para inaugurar as perguntas, Maurício, se você me permite, eu vou começar fazendo uma. Me chamou muita atenção essa questão do crédito, né? Do crédito na ponta para os empresários. A gente tem escutado muito, a gente tem aqui 2 planos de apoio a micro e pequeno empresário, a gente tem feito até isso de forma pro bono, né? Para dar algum tipo de orientação, suporte para o micro e pequeno empresário, que são aqueles que tendem a sofrer um pouco mais, né, Marcelo? E essa questão do crédito, muitas vezes eles têm falado, olha, assim, a gente não tem garantias reais para fornecer, né, para um banco. Então, de que forma que a gente pode acelerar esse processo? É claro que a gente tem escutado de vocês, né, dos bancos de fomento, dos bancos de desenvolvimento também, aqui uma tentativa de fornecer mais crédito, mas também por parte dos bancos privados. Existe algum tipo de conversa nesse sentido de aumentar esse acesso a crédito para pequenos e médios empresários? Obrigado, André, pela pergunta. Bom, acho que crédito de todo esse conjunto de medidas, como até falei na apresentação,
Talvez tenham sido as medidas mais complexas de se preparar e, assim, durante esse primeiro mês, nós tivemos esse conjunto todo de medidas que eu disse. Então, crédito ainda medidas que nós ainda precisávamos continuar avançando. A primeira medida foi a de folha de pagamentos, desenhada pelo Banco Central, com auxílio do BNDES, com auxílio aqui do pessoal do Tesouro. Implementamos e estamos vendo, olha, a execução poderia estar melhor, né? Precisamos avançar para que esse crédito continue chegando na ponta. E daí que veio, ainda observando dos constantes diálogos com o setor produtivo, a necessidade de fazermos programas específicos para pequenos grupos, né? Temos aqui, não só nossa área de setor produtivo, mas como nos assessores do ministro Paulo Guedes, glorioso Afif, Guilherme Afif Domingos, é um homem que sempre defendeu a micro e pequena empresa, entende a realidade, tem nos trazido informações muito importantes sobre o que essas empresas estão passando e nos ajudou a desenhar um programa também para crédito para essas empresas, né? Também com um aumento de garantias do Tesouro, com uma participação maior do Estado, e que a gente possa ver quais são as lacunas que estão faltando para que os bancos possam chegar e, de fato, fazer o crédito chegar na ponta. Então, essas medidas passam por um desenho da política, tem que ser discutida com o Congresso. Essa especificamente, nós pegamos carona num projeto de lei que estava sendo tocado já no Congresso, salvo engano, do Jorginho Melo, e a partir daí, depois de algumas discussões com o Congresso, conseguimos terminar a redação dele, e agora estamos na fase de regulamentação. Então, obviamente, é o nosso planejamento, né? A nossa intenção de fazer com que o crédito, que o programa, de fato, atenda as pessoas com o crédito chegando na ponta. Vamos continuar monitorando. O FGI vem na mesma toada. Com a iniciativa do BNDES, o BNDES falou, olha, eu tenho crédito, mas tem algumas coisas para esses setores especificamente, que é importante que uma medida provisória nos traga uma segurança até de como executar, senhores, né? Lembrando, todos nós aqui somos servidores públicos, eu estou no governo desde 99, né? Tem mais de 20 anos já de governo, e aí tem uma preocupação grande. Nós assinamos essas medidas, né? Nós deliberamos o dinheiro, são bilhões de reais que estão indo para a ponta nesse exato momento. Como fazer a segurança de que esse dinheiro chegue? Para a segurança do dinheiro chegar na ponta, nós precisamos ter segurança também para assinar. Não sei quem acompanhou, na última semana, a discussão da MP 966, que é a MP do erro grosseiro, ou seja, teve muita discussão na mídia, em que foi um pedido de todos nós que assinamos, junto da Corregedoria Geral da União, para, olha, precisamos estar realmente blindados. Não de fazer o errado. Ninguém quer ter blindagem de fazer o errado, ou de cometer crime, ou de roubar dinheiro. Quem rouba dinheiro tem que ser preso, quem faz errado tem que ser preso. Mas tivemos que tomar medidas emergenciais, rápidas, nesse instante, desenhadas em dias e semanas, para o povo ter acesso ao recurso que precisava ter. Então, precisamos que esse dinheiro, de fato, chegasse com segurança. Para a gente ter segurança disso, é importante que daqui a 5 anos, passada a crise, ninguém lembra da situação que estávamos, 1.000 pessoas morrendo todos os dias, estamos sendo auditados, culpados e multados por isso. O servidor público não consegue isso, né? O nosso CPF, o nosso maior patrimônio, o salário não varia com tanto de coisa que a gente tem feito, não tem jeito. Então, é muito importante esses desenhos para as medidas de crédito serem bem feitos também para dar segurança para todos que estão aplicando. Então, tanto o Pronamp quanto o FGI são medidas que estão sendo desenhadas para isso, para aumentar a capacidade dos bancos ofertarem o crédito, mas ao mesmo tempo que dão segurança para todos os gestores que estão cuidando dos programas. Os programas Pronamp, eu acho que na próxima semana terminamos todos os trâmites para ele. FGI, estamos dependendo ainda da assinatura do presidente, mas imagino que aí nas próximas 2, 3 semanas já tenhamos os resultados deles. Resultados precisam também ser monitorados e acompanhados para a gente garantir que o que estamos planejando está dando certo. O ministro também tem feito reuniões com os bancos, tanto com os bancos públicos quanto com os bancos privados, para fazer o acompanhamento e sentir, né, pelo lado deles, como essas medidas estão sendo implementadas. Isso nos ajuda a continuar desenhando essas políticas. Excelente, Marcelo. Bom, Maurício, acho que você pode fazer uma pergunta. Já queria te dizer, secretário, que temos aqui uma quantidade de perguntas bastante grande. Então, Maurício, passo para você e eu já vou começar a fazer sabatina. Vai ser uma sabatina. Não sei se tem compromisso para o jantar ou não, mas a gente vai dar um jeito. Eu reunião com o TCU até. Então não tem jeito. Vai lá, Maurício. A minha pergunta... A pergunta foi colocada aqui em relação ao programa de desestatização, né? Uhum. Então, todos sabemos que o programa de desestatização do governo federal é uma parte muito relevante do plano inicial, né? E estava sendo levado, acho que com muita competência ao cabo, e
E com essa crise agora, a dúvida que existe no mercado é que nós, né, o governo vai conseguir levar avante o programa conforme planejado anteriormente, e se sim, que medidas, né, adicionais serão tomadas para que todo aquele programa, né, de empresas estatais seriam privatizadas, as novas concessões seriam colocadas no mercado, possa acontecer no volume e na quantidade que havia sido planejado. Obrigado, Maurício. Bom, ótima pergunta, gente. Obviamente, eu acho que assim, ainda é muito cedo para a gente entender todos os efeitos, quanto tempo a gente vai durar de crise, né? O que nós sabemos, nós temos uma intenção muito grande de sempre foi um dos pontos importantes do governo, da gente... Bom, aí vou separar de estatização em duas coisas. Uma coisa é a venda de empresas públicas e outra coisa são os projetos de parceria. Nas vendas de empresa pública, o ministro sempre colocou alguns pontos. Primeiro, faz parte da nossa reforma administrativa, faz parte da nossa reforma fiscal. Eu preciso vender essas coisas que muitas vezes, essas empresas que muitas vezes nos fazem gastar recursos de forma inadequada, né? Tem empresas dependentes, empresas independentes, mas nós estamos gastando recursos do povo, muitas vezes com recursos com empresas que não necessariamente prestam o serviço que o povo mais precisa. Então, alocar melhor o recurso público que nós recebemos é uma primeira parte. A segunda parte vender a empresa é importante para que a gente se desfaça de uma coisa que entendemos que nós devemos estar tocando e que a gente possa usar esse recurso até para bater nossa dívida. Vamos diminuir o nosso tamanho para ficar mais leve. A gente tem uma dívida muito alta, paga muitos juros. Vamos diminuir isso. Uma terceira vertente importante empresas públicas, historicamente, evidências mostram, né, no Brasil, que foram focos de casos de corrupção muito grandes. Não precisamos disso, né? Para que vamos ter empresas atuando de forma diferente do que o setor privado atua, com incentivos diferentes, abrindo espaço para isso? Isso elimina um espaço muito importante de funcionamento melhor do Estado, para que a gente possa ter um Estado que funcione melhor com os interesses que atendam melhor o interesse público. Uma quarta coisa seria, tem muita empresa, toda vez que eu tenho um setor econômico que tem empresa pública atuando, eu distorço as condições concorrenciais, né? Eu atrapalho a concorrência, eu atrapalho o privado, cada cidadão que quer ter sua empresa desenvolvendo uma atividade, pegando seu dinheiro, desenvolvendo sua atividade em um determinado setor, eu estou concorrendo com um ser que é diferente de mim, que tem outros incentivos, que pode pensar em concorrência de forma diferente do que eu tenho. Então, atrapalha o funcionamento da economia. Então, esse conjunto de coisas sempre nos fez entender que era importante se desfazer o máximo possível de empresas estatais. Sempre entendido quais aqueles presidentes né? O presidente sempre manteve Banco do Brasil, Petrobras, Caixa e BNDES apartadas disso. Então, o resto, nós tínhamos planos para fazer todas essas estatizações. Esses planos, senhores, continuam mantidos, né? Todos os planos que temos, o cronograma, vários estudos que estamos feitos, continuam sendo mantidos. Por exemplo, Correios, estamos contratando estudos do Correio, acabamos de designar os recursos para isso. Demais empresas que estão dentro dos planos já colocados pelo PPI continuam sendo estudadas, tem um cronograma. Marta Celier, nossa secretária do PPI, continua tendo reuniões sobre todos os projetos o tempo inteiro para deixar os projetos mais estruturados possíveis. Falando sobre as concessões, também continuam, Maurício falou sobre a concessão dos aeroportos, né? Foi o Maurício ou foi o André, agora me fugiu, mas um dos dois falou sobre as concessões dos aeroportos, programa que começou em 2016, em 2011, a gente nunca imaginou que fosse conseguir, de fato, quem trabalhava com aviação há 15 anos atrás, que a gente fosse andar tão rápido nas concessões dos nossos aeroportos. Conseguimos já conceder uma grande parte do tráfego, mas continuamos, ainda tem vários aeroportos para terminar essa transferência toda para o setor privado. Esse plano continua. Alguns estudos, por conta dos efeitos do coronavírus, precisam ser revistos e reajustados. Então, estamos vendo quais são os estudos que precisam ser revistos. Algumas coisas o TCU já tem nos sinalizado, inclusive. Outros estudos podem continuar. Então, qual a nossa diretriz aqui? Vamos continuar fazendo todos os trâmites, os trabalhos que estávamos fazendo antes. Então, tudo que já estava no nosso pipeline continua seguindo. Vamos deixar tudo pronto. E aí entendemos, na hora de chegar no leilão, qual é a situação de venda de fato para aquele momento, né? Vender alguma coisa hoje, realmente talvez não seja o momento adequado. Daqui a 3 meses, a situação pode ser outra. No final do ano, é outra, completamente diferente. E ano que vem, a mesma coisa. É muito importante que a gente mantenha o fôlego da nossa carteira de projetos para que a gente possa fazer essa decisão no momento adequado.
Ótimo, Marcelo. Tem uma pergunta aqui. Só uma coisa, até para complementar. Claro. Na retomada, no nosso plano de retomada, estamos também priorizando, dessa grande carteira, também vamos anunciar as coisas que vamos priorizar também desses blocos, né? Para que a gente tenha ainda mais, como eu disse, para a retomada, as coisas que entendíamos que eram importantes antes da crise se tornam ainda mais importantes. Então, tem que ser ainda aceleradas. Então, algumas a gente vai ter uma força-tarefa especial para poder tocar. Perfeito. Uma pergunta parece que tem aqui uma certa recorrência, é uma pergunta do José Écio Pereira, né? O isolamento social está sendo estendido e os impactos da retomada estão sendo projetados para os próximos meses e muitas empresas vão ter problema de gestão de caixa, né? O Ministério está pensando em estender o prazo para recolhimento dos impostos nos próximos meses? Qual o nome do perguntante? Desculpa. José Écio Pereira. José, obrigado pela pergunta. A gente, princípio daqui desde o começo, vamos monitorar cada fase, né, sem grandes ansiedades para cada momento, né? Dependendo, numa crise, no primeiro instante, as pessoas acabam se desesperando, tomam diversas medidas, a gente acaba comunicando tudo, erra a comunicação, falha no tamanho das medidas, a gente às vezes acaba gastando dinheiro de uma forma inadequada, num primeiro instante, quando a gente ainda não precisava. Por isso que a linha aqui de calma, monitoramento, atenção, sempre foi muito importante. Vamos analisando cada mês, para ver cada impacto naquele mês, né? Linha do ministro. Se necessário for, algumas medidas de fato têm que ser estendidas. Por isso que a gente tem que trabalhar junto com a discussão da racionalidade das paradas das atividades econômicas, né? Não estou querendo aqui dizer se um Estado ou outro está adotando uma medida diferente, está adotando uma medida desproporcional. Mas é muito importante que as medidas sejam proporcionais, que haja equilíbrio entre cada medida, que aquilo que possa funcionar de forma segura, funcione, para a gente poder diminuir esse impacto e a gente ter dinheiro para poder dar conta de todos aqueles que precisam. Se tiver fechamento total, é que nem o FAA no 11 de setembro, como eu citei. É fácil, não tem acidente. Avião no chão não tem acidente nenhum, é garantido. Mas ninguém está voando. Essa é a preocupação. A gente precisa fazer as coisas funcionarem com racionalidade, para a gente poder medir o quanto a gente vai precisar gastar. Então, a gente vai ter que analisar cada mês o tamanho ainda da confusão, tá? Então, mas não está descartado a possibilidade de qualquer de prorrogação de alguma dessas medidas. Temos que sempre analisar nossa capacidade fiscal aqui. Tá bom. Vou seguindo aqui, tá, Maurício? O Paulo Vasconcelos, você já comentou que as despesas que estão sendo colocadas agora, elas têm um caráter transitório, né? Mas a pergunta dele eu acho que é boa, né? Não há um risco alto de que a pressão política de que essas despesas se tornem em algum nível permanente, ou ainda se não permanentes, mas que elas sejam alongadas, né? Existe uma pressão nesse sentido, né, Marcelo? Com certeza, todos os dias tem essa pressão, sempre essa preocupação, por isso é muito importante a gente firmar essas narrativas, gente. É uma situação de emergência, medidas emergenciais. Por exemplo, auxílio emergencial. Auxílio emergencial está sendo pago por R$600. O custo do auxílio emergencial hoje é de 150 bilhões de reais. R$600 para essa população toda que está recebendo é de 150 bilhões de reais. Nosso orçamento do ano discricionário era de 100 bilhões, cerca de 100 bilhões de reais. A gente tem uma noção da dimensão. Eu estou gastando em 3 meses, 1,5 vezes o orçamento que todos os ministérios tinham aqui para fazer seus programas não obrigatórios, né? Os programas das despesas não obrigatórias. É muito dinheiro. Tá? É óbvio que, poxa, no sonho de qualquer elaborador de políticas públicas, você transferir renda dessa forma para a população que precisa seria uma coisa muito interessante. Mas não é possível. A gente não pode ter um benefício deste tamanho tendo o nível de gastos que nós temos com todas as outras despesas obrigatórias. Para este momento, a gente teve uma flexibilidade de todas as regras fiscais, mas isso não se sustenta. A gente não tem recurso para fazer isso, e se continuarmos prolongando isso ou tornarmos definitivo, a gente quebra o país, né? Acaba com a credibilidade das nossas contas públicas. Então, sabemos que vai ter essa pressão, é natural, uma pressão política, uma pressão de quem está recebendo, né? A pessoa que não recebia, ou recebia R$200 de Bolsa Família, de repente passa a receber R$600, a gente sabe que isso faz a diferença na vida das pessoas, né? Mas sabemos que temos que deixar bem claro que isso é uma emergência. Que não significa que na frente nós não podemos rever programas sociais. Esse programa está nos mostrando
que tem muito mais gente que poderia receber alguma coisa, que o programa pode ser mais bem calibrado, não com esse valor, mas a gente pode rever programas sociais para poder atingir essa população de uma forma adequada com o que ela precisa. Mas tem que ser fiscalmente responsável, ou então flexibilizar bastante as minhas receitas todas engessadas. Volto para a nossa reforma fiscal. Volto para a nossa reforma estruturante, que nós estamos tentando fazer desde o ano passado, e que nos mostra agora como é importante eu ter flexibilidade para usar os recursos do povo, os recursos públicos, com que o povo precisa, é muito importante. E a gente repensar essas prioridades também. Então, dessa crise pode sair isso. Analisamos, o auxílio foi muito bom. Será que a gente cria condições para continuar pagando esse auxílio? A gente tem que rever muito gasto para poder pagar um auxílio desse tamanho. Ele realmente é muito caro. Então, é inviável. Mas a gente pode calibrar melhor nessas políticas públicas. Bom, aliviar um pouquinho aqui para você, Marcelo. Tem elogios do Marco Barcelos, do Marco Sardas, do Fábio Viana, elogiando a tua explanação, muito clara. Obrigado. Ainda mais num cenário tão complicado, né? Não só da questão da crise pandêmica, mas também, né, nessa relação do governo. O Fábio, ele também volta no assunto das linhas de crédito, né? Giro do Desenvolve São Paulo, o BNDES não exige garantia. O que ele está dizendo é que parece que esse prazo para concessão dos créditos tem aumentado muito. Eu chego a citar aqui que eu tinha conhecimento de alguns processos que levavam 2 a 3 dias, tem demorado de 20 a 30 dias. Para conceder o crédito. Para conceder o crédito. Foi disponibilizado o recurso, mas a estrutura parece ainda não ter acompanhado. Você comentou um pouco sobre isso, mas acho que era importante enfatizar, né? Eu não vou ter detalhes específicos sobre isso, senhores, mas natural, assim, a dificuldade da própria estrutura lidar com esse aumento de demanda, né? E é um gargalo de toda a nossa capacidade de elaboração de políticas. Então, vou voltando até ao auxílio emergencial. Quando a gente começou a pensar no auxílio emergencial, como é que a gente vai pagar um negócio para tanta gente ao mesmo tempo que a gente ainda não conhece? Então, foi de fato, talvez uma semana de gente virando noite, Pedro Guimarães da Caixa, todo dia vindo aqui preocupado com os detalhes de como é que a gente faz esse dinheiro chegar realmente para aqueles que precisam. E teve que aumentar a capacidade rápida para poder realizar isso. Então, por exemplo, seguro-desemprego. A gente tem acompanhado a fila, muitas vezes, para o pedido que está tendo pelo alcance do telefone, porque a gente não está tendo atendimento presencial, então o alcance todo passou a ser pelo telefone, né, o atendimento. Então, realmente também passou a ser um pouco de gargalo, está sendo resolvido, não vai impedir as pessoas de receberem seus recursos, mas todos nós tivemos que nos ajustar. Os bancos também passaram a ter muita demanda. E, ao mesmo tempo, muita gente que não está trabalhando presencialmente mais, né? Então, nós estamos buscando ser mais produtivos no nosso home office, mas a capacidade mudou um pouco, né? O BNDES acho que está ciente disso tudo, estive até com o Montesano hoje de manhã, e está tentando fazer o melhor possível para poder entregar o máximo possível, mas normal, um pouco mais de ampliação. Agora, a gente também tem que se organizar como governo, como né, oferecedor de serviço para a população, para entregar mais rápido, né? Um momento de crise requer uma situação diferente. Sem dúvida. Bom. Maurício, alguma pergunta aí do teu lado? Eu gostaria de fazer uma pergunta que a Ira Novaes mandou aqui. Marcelo, com todos esses gastos, né, adicionais que o governo está tendo, e eu acho que chega a quase 4%, mais de 4% do PIB, né, além do previsto. Como é que o governo pretende, né, pagar esses gastos aí? Existe alguma ideia de emitir algum bonde, como foi feito na Primeira e Segunda Guerra Mundial, ou existe algum outro mecanismo de financiamento para alongar a dívida? Que tipo de medidas estão pensando para realmente lidar com todo esse gasto adicional muito relevante que está sendo feito agora nos próximos anos? Bom, obrigado pela pergunta. Bom, de fato, o impacto é grande. A gente sabe que, primeiro, a nossa grande preocupação, como eu já disse, é manter esse impacto neste ano, que essas despesas emergenciais não sejam permanentes. E aí a preocupação, quem acompanhou o PLP 39 agora, da ajuda dos estados, essa era a grande discussão sobre o veto. Veta ou não veta, o que finalmente foi acertado pelo presidente com os governadores de vetar. O presidente, quando a gente fez fazendo acordo com a Câmara, com o Congresso sobre a ajuda para os estados e os municípios, que a gente queria dar o recurso para a saúde para esse momento de emergência.
né, eventualmente, para compensar alguma perda de receita neste momento de emergência. Qual é o nosso medo? Que essas medidas e despesas emergenciais acabem entrando nos estados e municípios como medidas permanentes. E como é que isso se traduz? Aumento do funcionalismo, reajuste, incorporações de benefícios e, por incrível que pareça, há muitos movimentos desses mesmo na situação de crise, senhoras e senhores. E isso nos preocupa bastante. Então, aí que toda a briga aqui do ministro Paulo Guedes para poder manter o veto ao artigo que permitiria que esse reajuste acontecesse. Então, vedar a possibilidade de reajuste até o final do ano que vem, para impedir que o dinheiro que está entrando agora vire um gasto permanente. Então, esse é o primeiro conjunto de medidas. Assim, garantir que essas medidas são emergenciais, não são definitivas. Tá? A partir daí, eu confesso que eu não vou ter todos os detalhes. Tenho conversado com o Mansueto tem participado das nossas conversas. O Mansueto é o nosso mestre gerente da nossa dívida. Então, ele tem feito todas as gestões, o Banco Central tem feito um bom trabalho também de gerenciamento, mas o que nós vamos tentando acompanhar é qual a capacidade mais razoável da gente financiar isso tudo, né? Mas a linha aqui importante não se pense em aumento de tributos, né? A gente entende que a situação do país em questão de tributação a carga já é muito alta. Nós já impedimos o desenvolvimento do país de uma forma muito ostensiva com a nossa cadeia de tributos, né? Nossos indicadores de competitividade global colocam a gente em último e penúltimo lugar em capacidade de gerar eficiência em investimentos e contratação de pessoas com o nosso sistema tributário. Então, a gente tem que tributar de forma mais inteligente, né? Então, é isso que permeia. Então, a reforma tributária é uma resposta a isso. A gente ter uma reforma tributária significa eu manter a minha capacidade de tributação sem gerar tantas distorções. É óbvio que é uma arte que não é simples, mas também já estamos trabalhando aqui paralelamente para aquilo que já estava quase pronto para sair da reforma tributária, né, reforma do PIS/COFINS, na transformação do IVA, a gente já começa a trabalhar aqui dentro também, já tem umas semanas, para no momento adequado a gente voltar à discussão da reforma tributária com o Congresso e aumentar a capacidade de arrecadação sem gerar tantas distorções, né? E outras coisas que nós temos trabalhado até operações com organismos multilaterais. Os bancos multilaterais têm linhas de facilitação para esse momento, né, que também estamos trabalhando junto do Tesouro para que a gente veja qual é o melhor mix para pagar a nossa dívida, né? Como que a emissão de dívida através do financiamento internacional. Então, isso está a cargo do Tesouro fazer. Mas está nas nossas preocupações, são coisas que o ministro gerencia pessoalmente, mas que, de novo, de linha principal, não deixar isso carregar para o ano que vem de jeito nenhum. Marcelo, uma pergunta, a gente tem escutado de diversos países, né, dos governantes, de que talvez seja o momento da população olhar mais para o consumo de produtos nacionais, né? E também já se fala um pouco aqui de programas como o Buy Brasil, alguma coisa nessa linha para estimular a indústria nacional. Existe algo também nesse sentido? E já queria emendar aqui uma segunda. Você prevê algum tipo de mudança no cenário de importação e exportação, dado esse ambiente que a gente tem hoje, né, das empresas talvez procurando fornecedores mais próximos para diminuir um pouco o risco nas cadeias de fornecimento e coisas nesse sentido? André, acho que é natural. Muita gente se assustou, principalmente com a dificuldade que a gente teve de trazer insumos importantes, né, da China ou de outros países, né, como respiradores. Vocês acompanharam bem essa discussão. E aí, diante desse susto, né, começa essa discussão de temos que ser autossuficientes na nossa produção de coisas. Mas só lembrando que essa quantidade de produtos é uma quantidade muito ínfima quando a gente percebe um mix de coisas que nós comercializamos, né, de fora do país, né, e que países comercializam entre si. Então, ainda que seja uma reação natural do susto desse momento, a gente pensar em alguma interiorização da economia, eu não acredito que a gente vai ter uma redução do comércio exterior, né, de forma estruturada, passada a pandemia. Eu acredito que, na verdade, talvez não, tem até uma aceleração, porque as pessoas vão ter que retomar, vão ter que crescer, né? E para crescer, você vai comercializar, continuar fortalecendo as suas linhas, suas frentes, seus parceiros de comércio exterior.
O Brasil, especificamente, a gente sabe o quanto ele é fechado. E uma das nossas linhas, uma das nossas frentes de atuação aqui é justamente a abertura econômica. Que, ao meu ver, a gente atacou, acho que avançou em várias frentes aqui. A abertura teve um marco muito importante com a discussão do Mercosul-União Europeia, acordo que estava há 20 anos em discussão, e finalmente a gente conseguiu destravar, no primeiro semestre do ano passado. Eu acompanhei isso nos últimos 3, 4 anos, e só foi possível dada uma confluência de fatores, né, e uma participação efetiva e pessoal do presidente, até o último instante. Presidente discutindo com Macri os últimos detalhes, presidente em conversa com Merkel e Macron, ainda na reunião do G20, no dia anterior do fechamento do acordo. Então, assim, é um passo muito importante, né? Vocês citaram ainda a entrada do Brasil na OCDE, que não necessariamente tem impactos diretos sobre o comércio exterior, mas indiretos muito, né? Quando a gente passa a ter melhores marcos regulatórios, quando a gente passa a aderir a protocolos mais racionais para o ambiente de negócio, isso nos facilita bastante. Então, eu acho que o Brasil é muito sempre tentador fazer um discurso de fechamento, né, de maior grau de protetivo, mas a gente já é muito protegido, a gente já é muito fechado. Eu acho que a gente não pode, né, pensar em uma estratégia desse jeito. Na verdade, para crescer, a gente tem que abrir, a gente tem que continuar no nosso caminho de abertura, né? Nossas tarifas de importação são muito mais altas do que a média mundial. Nosso nível de proteção é muito mais alto, né? Uma discussão que a gente já tem feito nos últimos 3 anos, que é a redução das tarifas de importação de bens de capital e bens de TI, bens de tecnologia de informação, que entendemos como insumos importantíssimos para a economia. Peraí, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Acho que meu headphone está indo para o espaço. Mas se acabar, ele vai para a tela imediatamente. Mas que nós entendemos como importantíssimos para insumos, né? Que é uma discussão que tem sido feita já há algum tempo. A gente tem um nível de proteção de 14%, enquanto o resto do mundo está 4%. Então, entre 14% e 4%, gente, tem muito para a gente abaixar. E tem muito espaço que a gente pode dar ganho para a nossa sociedade. Se todo mundo vai ter que crescer junto, se todo mundo vai ter que retomar junto, as empresas têm que se preparar, tudo tem que ser mais fácil e mais barato, né? Então, para mim, isso faz parte da nossa estratégia de retomada. Está já nos nossos planos de abertura e tem que ser intensificado. É natural que a gente tenha os debates, né? Do Brasil, eu fiquei na Casa Civil 2 anos e meio, toda semana eu recebi alguns setores e todo setor sempre pede a mesma coisa: mais proteção, mais subsídio, mais isenção e, se possível, uma demanda estável, né? Que não dê muita variação na demanda ali. Eu brinco que todo mundo quer ser funcionário público, né? Critica, mas quer ser ele. Não vou mandar meu salário, não tem problema, não vou ser demitido. Não pode ser assim, né? A iniciativa privada é risco, e nosso diagnóstico é que nossa produtividade e competitividade é muito baixa também por causa dessa falta de capacidade de competição com o exterior, mas também pelo preço dos nossos insumos. Continua sendo absurdo. Excelente, Marcelo. Bom, a gente está chegando aqui ao final. Eu quero mais uma vez agradecer muito pela sua disponibilidade de tempo, né, e participação aqui no nosso webcast. A gente tem conversado, eu tenho percebido aí uma genuína preocupação de todos vocês aí no Ministério da Economia. Não tenho procuração para falar em nome do governo, mas é o que eu sinto, né? O pessoal realmente bastante preocupado, como não poderia ser diferente. Então, eu quero agradecer. Eu sei que o seu tempo aí é um tempo absolutamente precioso, né? Valioso. Eu queria pedir para você fazer algumas considerações finais para quem está nos ouvindo. Pode ser, Marcelo? Depois eu passo para o Maurício. Lógico, pode sim. Pode. Eu vou pedir só uma coisa: se por acaso minha voz parar, vocês levantem a mão imediatamente, porque o meu headphone esquerdo já acabou a bateria, eu estou confiando no direito agora. Tá funcionando. Vamos lá. Ótimo. Obrigado. Bom, gente, primeiro, agradecer muitíssimo de novo o convite, né? Foi uma honra estar aí com vocês. Maurício, eu já conheço há tantos anos, e reencontrar e revê-los é muito, muito importante, né? A gente manter o contato. A ajuda que vocês têm nos dado, né? Vocês têm trabalhado com a gente na parte do setor produtivo, na organização disso tudo. Então, agradecer que nesse momento a gente se juntar, a gente se unir, é muito importante demonstrar solidariedade para a gente ajudar esse nosso país, né? Eu confesso que quando começou essa crise toda, me assustou muito. Eu, como todo mundo, demorei um pouco a cair a ficha. Eu tive uma conversa com o Mandetta um dia que eu saí de lá chocado, fiquei uns 4 dias meio abalado, tentando entender como seria o mundo, como é que a gente conseguiria sobreviver. Tenho 2 filhos pequenos que eu me preocupava, como é que ia ser
né? Meu pai, com 75 anos, em casa, isolado. Mas a gente respirou e falou, vamos embora, tem que trabalhar, todo mundo tem que trabalhar. E foi muito bom ver a ação de várias pessoas do governo nisso, né? No momento de crise, no momento de dificuldades do país, as pessoas se juntarem para poder fazer as coisas funcionarem melhor, entregar as melhores medidas possíveis no momento, dada a nossa capacidade fiscal, né? Se já tivéssemos feito a reforma antes, tivesse feito as reformas antes, teríamos muito mais capacidade de fazer coisas. Não tendo, a gente tem que ter todo esse cuidado, né? É o dinheiro de todo mundo que a gente zela, e a gente já tinha uma preocupação de gastar esse dinheiro bem, então se mostra ainda mais importante a gente gastar esse dinheiro bem no momento de emergência, no que a população precisa de amparo. Então a gente está aqui para isso mesmo, esse é nosso trabalho, para isso que a gente é servidor público. Então, primeiro, agradecer a todo mundo que está ouvindo, é importante a gente poder explicar isso, é difícil a gente comunicar todo esse conjunto de medidas, todos os conjuntos de coisas que o Ministério e o governo têm feito, então todas as oportunidades são extremamente bem-vindas. Dizer que a gente está aberto para receber as críticas que precisarem, né, que vocês entenderem o que está acontecendo, qual o feedback de cada medida dessa. Esperamos que essa crise passe rápido, confiamos nisso, né? Precisamos estar juntos para que a gente enfrente isso rápido, entenda de forma racional todas as medidas que estão acontecendo e como a gente volta a nossa economia a funcionar o mais rápido possível. E a partir daí a gente ainda vai precisar de mais união para fazer esse país voltar a crescer na linha que já estava andando. Estaremos sempre aqui à disposição de todos vocês e estamos abertos, né? E, de novo, obrigado pelo convite. O que vocês precisarem da gente, pessoal da KPMG, também estamos à disposição. Obrigado, Marcelo. Foi um prazer. Maurício, por favor, as suas considerações finais. Obrigado, Coutinho. Muito rapidamente, mais uma vez também agradecer ao Marcelo Guaraniz pelo tempo e disponibilidade e pela clareza com que ele explicou, né, todo esse trabalho que o governo federal tem feito aí nos últimos meses. Houve várias, realmente, conforme o Coutinho mencionou, várias menções aqui no chat, dizendo que a explicação foi muito clara, que parabenizando você pela serenidade e clareza na explicação, né, de tudo que tem sido feito. E acho que é o reconhecimento do trabalho, né, e da capacidade que a equipe do Ministério da Economia aí, em seu nome, gostaria de você parabenizar todos aí no Ministério da Economia por tudo que tem sido feito desde o início do ano passado. Eu acho que o mais incrível é que uma equipe que vinha trabalhando na agenda liberal, né, trabalhando na questão realmente de abrir mercado, privatizar, de repente se encontra uma crise totalmente adversa, que vai na direção oposta, e mesmo assim a equipe consegue muito rapidamente, né, dar a guinada, em muito pouco tempo, mas como você falou, em questão de 1, 2 meses, fazer coisas incríveis que você levaria em condições normais, temperatura e pressão, levaria anos para fazer, né? Então, isso demonstra a capacidade, o comprometimento da equipe. Então, meus parabéns aí, em nome da KPMG, agradeço novamente a sua participação. Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Legal, Marcelo. Bom, Maurício, obrigado também pela tua condução aqui. Nós também contamos com a ajuda do nosso sócio, Thiago Nunes, né? É importante ressaltar a participação dele. Agradecer o Thiago pelo contato, especificamente, que ele exatamente. em contato comigo. Foi Obrigado, ele, né? Thiago. Valeu, Thiago. Muito obrigado. Também a toda a nossa equipe aqui que organizou. A minha palavra final, a gente tem os nossos contatos aqui, nós estamos à disposição. Como eu falei, nós preparamos estudos setoriais, estudos sobre a nova realidade, sobre o processo de retomada. Estamos à disposição para conversar com todas as empresas e com todos os executivos. E também gostaria de deixar uma mensagem final para que vocês comecem a planejar a retomada, né? São muitos itens. A gente tem feito na KPMG o nosso estudo, por exemplo, só para você saber, Marcelo, nosso estudo de retorno ao escritório, no nosso comitê de crise, né? Toda hora que você senta para debater um assunto, o assunto abre em 10 e você começa a pensar nos riscos. Né? É realmente bastante complexo, não dá para deixar isso para a última hora, tanto na questão dos negócios, né, de clientes, fornecedores, processo produtivo, também a questão da saúde dos colaboradores. É algo extremamente importante. Excelente. A gente vai soltar um material ainda essa semana para o mercado com dicas, orientações, né, na verdade, um guia de retorno dos colaboradores ao ambiente de trabalho, que também a gente acredita que possa ser um outro material que vai apoiar as empresas aí nesse momento tão difícil. Então, agradeço a todos. E o governo, estamos ansiosos. Vou mandar para você também, Marcelo, se você quiser conversar a respeito, estou à sua disposição.
E agradeço a todos aqui pela audiência. Mais uma vez, obrigado, Marcelo. Obrigado, Maurício. Fiquem bem. Muito obrigado. Obrigado a todos, senhores. Boa noite. Obrigado a todos.